Fala galera, sou Vinícius Carneiro e bem-vindos ao canal Aprendendo com Vini. Hoje vou apresentar para vocês o livro Esquadrão 7, ó. Aqui é os livros com os 4 personagens principais aqui. Então, o livro aqui fala sobre o bullying. E ele também ensina muita coisa, é muito emocionante, gostei muito. Isso aqui, olha só, para quem gosta de fazer bullying, aquilo que eu não quero para mim, eu não faço com outro. Não façam isso, que é preconceito. É errado. Pode causar trauma, causar danos ao aprendizado, que ele a vítima não consegue estudar direito, problemas emocionais, entre outros. Aqui os personagens, aqui ó, a Bia, o Vitor, o Ítalo e o Fábio. Então, bora pro vídeo! A história do livro começa com Bia chegando na escola. Aí ela foi lá, chegou na sala dela, ela se apresentou, ela disse que tem uma má formação na mão direita. É que a mão dela não é normal, ela não tem os dedos aqui, só um aqui, ó, só um. Como é que vai escrever? Enfim, quando ela mostrou lá o dedo, alguém falou lá atrás, alguém falou, fura bolo! A sala toda começou a rir, gente. A professora acalmou todo mundo. Ela achou a aula meio bagunçada. Chegou lá a hora do recreio, só que aí um colega foi lá estender a mão pra ela, só que ela pensou que ia ser agredida. Não teve nem coragem de olhar. Quem não olha? Só que aí quando ela viu, era um menino com o jaleco todo formoso, impecável, de um cientista. E uns cabelos loiros assim. Então ele entrega uma pasta com os papéis para ela anotar o que vai ter nas aulas, anotar as atividades, essas coisas. Ele perguntou se ela era a aluna nova. Ela achou uma pergunta meio tosca, né? Só que aí quando ela percebeu, ele tava assim, ó, apertando os olhos. Aí ela percebeu que ele usa óculos, que ele não tava enxergando ela. Aí ela falou, sim, sou. Aí então, ele se apresentou. Só que aí, olha só. Se vocês perceberam aqui na capa, eu sei, eu disse que ele tem óculos. Só que ele tem incríveis 8 graus nos óculos. 8 graus, gente. 8. Ele disse que já usou de 15 graus. Ele já usou de 15 graus. Só que ele disse que quando eu ficar mais velho, ele vai ter que usar lentes. Ele teve que fazer várias cirurgias. Coitado, gente. Meu Deus, tô triste por ele aqui, gente. Várias cirurgias. Aí então, ela perguntou onde estavam os óculos dele. Ele apontou lá para 3 meninos que estavam lá, pegando óculos lá e brincando com óculos. Só que aí, olha só. Ele falou que o nome de um deles ali é Maicon. Foi ele que falou lá, fura bolo, lá que eu falei anteriormente. Só que então, ele disse que dá apelido pra todo mundo da sala. Inclusive, chama o Ítalo de Ciclope. Ciclope, sabe aqueles bichos enormes lá só de um olho da mitologia grega? É esse Ciclope. Só que aí não faz sentido esse apelido. Ele só tem. O Ciclope só tem um olho, ele tem 2. Tá, o Ciclope é meio cego, mas. Quê? Tá, só que aí olha só. Ele chegou lá na sala e falou: sabe aquele grandão ali? Sabe quem é? Aí o nome dele é Vitor. Só que deram o apelido dele de Hulk. Sabe lá o Hulk, aquele grandão forte, gigante esmeralda, todo verde, enorme. Só que toda vez que ele fica com raiva ele se transforma? É esse Hulk que eu tô falando. Não é do Luciano Huck que eu tô falando, não. É do Hulk. Do Hulk da Marvel. Só que ainda bem que o Michael e os amigos dele não falam isso perto dele. Porque aí, ó, o Vitor já teria, ó.
Aí já teria acabado com eles aí, ó. Já era. Fatality. Zerou, ó. Só que aí também tem esse personagem aqui, sabe o Fábio? Ele tem síndrome de Down. Só que, gente, o apelido que deram pro Fábio tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver com o apelido com o nome. Dan. Esse é o apelido. Como assim? O nome dele nem é Daniel, deram o apelido dele de Dan. Aí então a Bia chegou lá em casa e contou pra ela, pra família, sobre os apelidos. Pera, a família aí é o pai, a mãe e a irmã caçula. Sério, deram um apelido pra ela, Furabolo. Lá que eu falei anteriormente, lá que o Michael falou Furabolo, lá na hora que ela foi se apresentar lá e só tinha um dedo. Aí então, ela falou que ainda tinha mais gente com apelido. Tinha o Hulk, o Ciclope e o Dan. E a irmã caçula disse que dava pra montar a Liga da Justiça. Então, aí o pai dela falou pra ela não ligar pros apelidos. Incentivou ela. Os pais dela sempre incentivaram a Bia. Sempre, sempre. No dia seguinte, o Fábio, a Bia e o Ítalo estavam conversando juntos. O Michael, olha só, chegou lá atrás deles, fazendo uma sombra nos três. O cara é. O cara é largo assim? É largo pra estar fazendo sombra nos três, é? Não, só dá pra fazer sombra em um desse jeito, se for assim normal. Como vai fazer sombra? Ou se tinha mais dois meninos atrás dele que tava fazendo sombra também. Deve ter sido isso. Então, o Michael pegou lá os óculos do Ítalo. Ele falou assim: será que dá pra ver o monte de observatório daqui? O cara é maluco. Ele sabe que aquilo não é telescópio. Ele tá estudando por acaso. Nem deve ter estudado. Então o Ítalo pediu pra devolver. O Michael foi lá pra devolver os óculos dele ali. Ele avaliou os óculos, cuspiu nas lentes e falou assim: toma, as lentes estão muito sujas. Já pode limpar. Todo mundo que tava assistindo ali, ó, tava sentindo uma sensação de vergonha. Estavam todos envergonhados. Deu pena também se eu tivesse nessa cena. Gente, ai, pegou pesado. Só que aí o Michael ele ficou sem saber que desafio era esse. Que história é essa? Que desafio é esse? Aí da corrida de carros de rolimã no fim do ano. Sabe os carrinhos de rolimã aqui no Brasil que a gente brinca? Tipo os kart lá de corrida, só que tem algumas peças faltando, não tem motor. E tem freio ainda, gente. Aí então, o Ítalo disse que ia montar uma equipe e se eles ganhassem, se a equipe dele ganhasse, da equipe do Ítalo, o Michael ia ter que deixar todo mundo em paz. Não ia dar apelido pra ninguém. Ninguém mesmo, de ninguém. Deixar todo mundo em paz. Todo mundo que tá assistindo riu. Só que aí o Michael, ele falou que se a equipe dele vencer, aí o Ítalo ia ter que lavar. Ia ter que lavar os óculos na privada do colégio. Na mais suja que tiver, que ele escolher aí, que o Michael escolher. Aí ó, o Ítalo já tava pensando o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer. Aí o Michael ainda, ó, depois de lavar aí, ó, ia ter que desfilar na frente de tudo. Aí ó, o Ítalo já tava falando o que é que eu vou fazer, meu Deus, porque eu fui desafiar esse cara. Aí é maluco, quem desafia um valentão? Oxe, quem desafia? Aí a Bia ficou sem saber que desafio era esse. Aí ele foi lá, o Ítalo pegou lá um caderno de desenhos e folheou lá as páginas até chegar um desenho de um carro. Que estava em vários ângulos diferentes, de cima para de baixo, dos lados, de frente, de trás, na diagonal. Tudo uns detalhes assim, azul e preto. Aí ele é um bom desenhista, esse cara. Aí, ó, vai ganhar dinheiro com isso, tá? Enfim, continuando, ele foi lá, só que aí pra tornar esse sonho realidade, eles iam precisar de um mecânico.
uma pilota e um copiloto. Oh, piloto, não, um pilota. Aí então, a Bia disse que ia pilotar. Só que aí, ó, o Ítalo, ele chamou ele. Sabe de quê? Sabe do que ele chamou a Bia? De frágil. Quem que faz isso com a mulher, gente? Ela ainda falou, você tem sorte de eu não te beliscar. Tudo bem? Ah, então, eles foram lá pra casa do Vitor. Só que aí, quando o Vitor viu a ideia, ele gargalhou, gente, enquanto falava. Como é que um quase cego, uma menina que só tem um dedo só, o furabolo, e um Down vão montar uma equipe? Só que aí, olha só, a Bia teve a ideia de dar o nome da equipe de Esquadrão 7. Aí daí o nome do livro. Aí então, o Vitor, ele achou uma loucura essa ideia. Aí então, ele disse que ia dar resposta no dia seguinte. No dia seguinte, na hora do intervalo, o Fábio, a Bia e o Ítalo estavam lá conversando. E ele tava lá com o caderno explicando os negócios. Só que quando um dos meninos que tava com o Michael foi lá, correu na direção deles, pegou lá o caderno, começou a rir que nem louco. Começou a rir que nem louco. E jogou lá nas mãos do Michael. Quando o Michael viu, ele achou o desenho bonito. Só que aí, ó, o Ítalo pediu pra devolver. Ou eu. Ele ficou gaguejando. Aí, ó, o Michael perguntou, ou o quê? Aí o Victor chegou e falou, ou o Hulk vai dar um jeito em vocês. Ó, eles já viraram aqui pra trás, aí, ó. Tô com medo. Aí, ó, o Victor falou, não é assim que vocês me chamam? De grande e burro? Só falta ser verde? Devolve o caderno pro Ítalo ou o Hulk vai dar um jeito em você. O Michael ainda ameaçou e disse, você não pode me bater. Eles aí andando pra trás ali, ó. Aí o Michael foi lá, esticou as mãos pra o Ítalo com o caderno. E Ítalo pegou com um puxão. Deve ter doído esse puxão, gente. Deve ter doído. Aí então, eles foram lá e montaram a equipe. Eles estavam lá fazendo o protótipo. Pegaram materiais recicláveis. Fizeram. Só que aí, tava chegando as provas. O Ítalo foi lá e deu para o Vitor uns cadernos e livros de matemática. Só que aí, ó. Aí o problema, porque eu chamo ele de grande burro. Tá, grande aí, deu pra entender. Mas a parte de burro, sei que vocês não entenderam. Aqui, porque chamam ele de burro? Ele não vai bem nas provas. O problema dele é ser burro, mas não existe ninguém burro. O Ítalo disse isso pra ele. O Vitor ainda tava com vergonha. Crianças menores de idade, tipo o de 5, 4, 8, 9, algo assim, estudando e sabendo coisas que o Vitor tinha que estudar. Aí então, ele foi lá, estudou, se dedicou, chegou o dia da prova. O Vitor já tava nervoso lá na prova de matemática, foi lá, fez a prova. E aí ó, depois da corrida de carros de rolimã, aí que ia dar nota, pra ver qual ia ser a nota. Chegou o fim de ano. Já estavam lá os carros e os mecânicos lá precisam empurrar os rolimãs. Só que aí o cara lá que fala, suas marcas preparar, vai. Ele pegou lá um estalinho e jogou pra cima. Só que ele estourou do nada, não sei. Enfim, os mecânicos empurraram e os rolimãs chiavam no asfalto. O carro 7 já tava chegando na linha de chegada, mas o carro de Michael já estava prestes a chegar. O carro 7 capotou algumas vezes. Sério, só que aí depois tem uma parte aí que eu achei muito emocionante e muito trágica. Que ele foi assim com o carrinho de rolimã ali, os dois lá. Foram lá e bateram com violência ali, ó, capotaram com violência. Aí então, o Fábio já sentiu algumas pancadas na cabeça. E a Bia tinha machucado a perna. Só que aí o Fábio dizendo que eles iam conseguir. Ele puxou o carro pela frente e a requilharia toda tilintando dentro do carro. Eles foram lá. Só que quando os outros pilotos estavam lá, chegando na linha de chegada,
Eles viram lá o esforço deles e nem atravessaram. Fizeram uma fila. E viram a cena. Ele foi lá, puxou com todo esforço. Puxou. E chegaram na linha de chegada. Venceram. Eles venceram, finalmente. Só que aí, olha só. Não são esses os verdadeiros vencedores, os que marcam a linha de chegada. São os que se esforçam mais. Foi por isso que eles ganharam. Aí, anos depois, eles foram lá, o Ítalo pegou lá uma foto. Ele disse, ei, vocês lembram disso que a gente venceu a corrida? Graças ao Fábio? Sim, lembro. Então, do que eu achei do livro. Eu achei emocionante, foi muito legal. Ensina um monte de coisa. Olha só, de novo, para os que gostam de fazer bullying. Aquilo que eu não quero para mim, eu não faço com o outro. Porque pode causar trauma, atrapalhar o raciocínio da vítima. E também, nem apoiar quem faz, não apoiem quem faz, viu? Gostou do vídeo? Deixe nos comentários. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, ó. E mandaremos mais vídeos. Bye, bye!